Você já parou para reparar que muitas vezes nas nossas relações domésticas, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações conjugais, o ponto de vista e os argumentos dos homens têm muito mais credibilidade que os argumentos das mulheres? E você já parou para pensar que isso na nossa história está muito presente? Pois é, hoje nós estamos aqui para falar sobre o 7 de setembro e o mansplaining. Vamos entender o que é esse tal de mansplaining. Mansplaining é quando um homem, simplesmente por ser homem, se julga mais capacitado do que uma mulher para falar sobre algo. E muitas vezes, mesmo que a mulher esteja dizendo algo que ele não saiba do que se trata, ele vai tentar impor e tentar explicar para essa mulher qual é o correto, qual é a coisa certa a ser dita. Isso é mansplaining. E se eu te disser que na história acontece a mesma coisa, só que de forma muito mais sutil? A história, ela sempre foi um grande instrumento de poder das sociedades, porque quando você tem o domínio sobre a história, você também tem o domínio sobre a memória de um povo. Então você consegue, de certa forma, controlar o que uma pessoa ou um povo pensa sobre si, individual ou coletivamente. E a nossa história, ela foi construída para que a gente sempre valorizasse os homens, o ponto de vista dos homens e a ação desses homens. Um exemplo disso é o dia 7 de setembro, que ficou oficializado como o dia da proclamação da nossa independência. Esse dia ficou institucionalizado como o dia da nossa independência porque foi associado ao Grito do Ipiranga, feito pelo Dom Pedro I. Mas tem uma data que a gente não costuma mencionar muito nas aulas de história, que é o dia 2 de setembro, que foi o dia em que o Brasil, de fato, se tornou independente do Reino de Portugal. Mas por que a gente não fica sabendo sobre esse dia 2 de setembro? A história não conta sobre o dia 2 de setembro, porque quem foi responsável por proclamar a nossa independência nesse dia foi uma mulher. A nossa Dona Leopoldina, que naquele momento era a princesa regente do Brasil e a partir daquele dia se tornava a imperatriz do nosso país. É importante a gente lembrar que nem sempre as mulheres elas são caladas para que os homens se beneficiem dessa retórica na história. Um bom exemplo disso é o caso da princesa Isabel, que é transformada no grande símbolo da abolição da escravidão, inclusive é responsável por assinar a Lei Áurea que liberta os escravizados do Brasil, mesmo ela não sendo o imperador do Brasil naquele momento. Dom Pedro II, para se eximir da responsabilidade de abolir a escravidão e entrar em conflito com os grandes proprietários de terras e de escravos aqui no Brasil, coloca como protagonista a princesa Isabel, que tinha um papel muito importante, assim como várias lutas sociais dos escravizados, dos quilombos, de vários movimentos abolicionistas no Brasil, mas nesse momento ela é colocada no foco da questão para reduzir essa imagem de Dom Pedro como o promotor de algo tão controverso. O silêncio é uma das várias formas de violência contra a mulher. Existem diversas. Se você quiser entender um pouquinho melhor sobre a violência contra a mulher e sobre a lei Maria da Penha que protege a mulher dessas violências, olha esse vídeo aqui com a Tayane que está sensacional. Não se esqueça de se inscrever no canal e também de que no QI é diferente.